Gravar? É com muita alegria, gente, porque quando eu ouvi esse louvor, normalmente o transbordo, ou você fica à vontade para você saber como funciona, os louvores que eu abro aqui na sala, você pode indicar, viu? Você pode dizer, Mônica, tem como você abrir, né? Porque normalmente eu abro a sala com aqueles louvores que mais eu gosto. Mas se você falar, olha, Mônica, eu gosto muito desse louvor, bota aí para a gente abrir, ouvir de manhã. Eu quero dizer para você que a gente vai abrir com o seu louvor, viu? Então, na terça do Transbordo Sem Fim, normalmente a gente pergunta, né? Olha, você tem um louvor específico, né? Você quer que a gente abra com louvor? E aí, hoje é a nossa boneca de porcelana. E ela veio com esse louvor, Salmo 23. E para sempre, hein? Com o Senhor eu estarei. Por que será que ela veio com esse louvor? É porque ela é forte? Não. É porque a força dela vem do Senhor e ela já entendeu isso. Então é com muito prazer, com muito amor no meu coração, que eu chamo minha boneca de porcelana, não só a minha, hein? A boneca do mundo, a boneca de Jesus, porque já pegou. Então que vem para cá, Zita Guimarães, nossa boneca de porcelana que vai estar transbordando hoje. Desde já, já quero te agradecer, minha irmã. Vem para cá, fica à vontade. Amém. Amém. Graça e paz a todos. E realmente esse louvor desse Salmo 23 tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. E eu tinha preparado outro transbordo, outra palavra, mas Deus me deu essa palavra ontem à noite. E eu falei, é isso. João capítulo 3 versículo 1, né, do 1 até o 6, ele vem falando de um líder dos fariseus, chamado Nicodemos, né, uma história bem conhecida, e que ele queria saber como é que ele faria para herdar o reino de Deus, do céu, né? E ali Jesus orientou ele, dizendo que ele tinha que nascer de novo, que a pessoa precisava nascer de novo. E é isso que eu venho trazer hoje, o novo nascimento, o nascimento, porque a gente sabe que veio de um mundo aí pecaminoso, onde a Bíblia diz que nós estávamos em treva, e nos chamou para essa verdadeira luz. Não por merecimento, porque se fosse por merecimento, com certeza eu não estaria aqui, mas pela misericórdia e pela graça de Deus. E eu quero contar esse novo nascimento e convido meus irmãos, minhas irmãs, para vocês contarem esse momento, que esse momento é lindo. Esse momento é para edificar, para a glória de Deus. Você entender o antes e o depois da sua vida, o seu novo nascimento. Então, é algo assim mesmo muito edificante para nossas vidas. E, e quando ele fala para Nicodemos que Nicodemos não entendeu na hora, falou: como que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus disse que não, que ele não precisava voltar, mas ele precisava nascer da água e do Espírito, senão ele não poderia entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, é necessário, existe essa regra. Quando você entra numa empresa, precisa fazer um currículo, precisa você fazer alguma, dar ali aquilo que realmente quem você é. E para entrar no reino do céu também não é diferente. É necessário que você venha nascer de novo, porque você teve de um nascimento pecaminoso, do pecado. E aqui é o que eu quero falar, é realmente o que aconteceu comigo quando Jesus me chamou. Quando Deus me chamou e me levou para Jesus falar para mim que ele nunca lançaria fora aqueles que o Pai deu para ele. E por isso eu estou aqui. Então, eu era pervertida, né? Porque a gente no mundo, a gente faz coisas erradas, acha até normal que é daquela forma, mas chegou um dia que Deus diz chega, né? Como sempre a gente falava aqui, que Deus ele coloca uma cordinha no nosso pescoço e a gente vai andar por lugares que às vezes a gente é dirigido pela nossa vida, mas chega um momento que ele puxa. E nesse momento que ele puxa, que ele traz para a luz, a gente vai viver o propósito de Deus. E quando eu
Deus me chamou, eu nunca tinha tido relacionamento com ninguém crente, assim, bem próximo. Eu não via, assim, eu falava, mas não tinha nada, não tinha contato, não tinha relacionamento com ninguém, assim, tão próximo. E com isso, né, eu criei meus filhos no católico, na igreja católica, e eles fizeram todo o processo. E um dia, eu trabalhava numa empresa, eu era líder nessa empresa, e foi uma moça trabalhar comigo. E essa moça, ela era cristã. E ela era uma pessoa que ela jejuava muito, que ela chegou na empresa, abriu uma célula, e lá ela fazia uma oração, e algumas vezes ela me chamava. Antes do trabalho, ela ia lá, orava, mas eu não achava assim muito legal, não. Assim, não tinha muito sentido para mim. E ali eu vejo que já era o começo. Até eu entendo que aquela moça entrou lá para mim, para Jesus usar ela, para Deus usar ela para me trazer para a igreja, porque ela não recebeu nenhuma promoção. Ela ficou lá mais ou menos uns 2 anos e depois ela foi embora. E depois que ela realmente já tinha falado de Jesus para mim, ela foi embora. E ela nunca me convidou para ir para a igreja dela, ela nunca me convidou para ver se eu queria aceitar Jesus, não. Ela só falava o que acontecia na igreja, uma maneira muito interessante de nós evangelizarmos alguém. Só falava as coisas legais, que estava lá, as coisas boas, fulano aceitou Jesus, alguém foi curado, aquela coisa toda, e aquilo foi despertando em mim a curiosidade, seria assim, de entender mais como era, porque eu não tinha noção desse outro lado, não tinha noção. Para mim era aquele meu mundo ali, só era aquilo, nasceu, cresceu, vai trabalhar, tem filho, depois vai morrer, acabou. Era somente isso. Deus bem longe, bem distante. Porque a gente que não conhece a Deus, é, eu acredito que hoje já tem mudado alguma coisa, mas antes, assim, eu entendo que a gente quase não chamava Deus de pai, chamava Deus de Deus, assim, mas ele bem longe. Às vezes a gente até, por não conhecer, eu vou falar com um santo, para santo falar para Deus, aquela coisa idólatra, né? E era isso que eu aprendi. E quando ela falava para mim das coisas que acontecia, dos encontros que ela fazia e do jejum que ela fazia, assim, que era tão. E eu via nela um brilho diferente. Mas eu não entendia muito aquela situação. E um dia algo despertou dentro de mim. Ela falou assim, e eu falei, ela falando de um encontro que ia ter, um encontro com Deus, inclusive era um encontro de casais com Deus. E ela falou assim, eu pensei, eu só pensei, eu falei assim, se ela me convidar, eu vou. E ela me convidou. Ela perguntou se eu queria ir, eu falei, sim, eu quero ir. E ela falou assim, e o meu esposo também trabalhava comigo, como eu trabalhava na empresa, junto comigo, lá no mesmo que eu trabalhava, e ela falou, será que o irmão quer ir? Ele ainda não era, assim, convertido, né? A gente estava no mundo. E eu falei assim, olha, ele não sei, porque eu vou. Agora, se ele vai, eu não sei. Pergunta dele. Faz esse convite para ele. Aí ela fez, ele falou que ele não iria. Eu falei, mas eu vou. E aí a gente sabe das guerras que acontecem, das lutas, para você realmente sair das trevas e ir para a luz, e não foi diferente, né? Porque os primeiros que se levantam é o povo de casa. Mas eu fui, assim mesmo, contra a vontade, eu fui, contra a vontade da família, eu fui, e achei lá maravilhoso, assim, algo diferente. Achei as pessoas, assim, muito diferente, e comecei, era, assim, algo que é orientado, né, que você não tem que falar nada, você só fala com Deus. E ela me orientou algo, ela disse, olha, como tu não conhece nada, eu vou te falar uma coisa, não fala comigo lá, não fala nada comigo. Se você sentir algo diferente, se você sentir alguma coisa, você chama outra pessoa, não eu. E ela era, tipo, intercessora, acredito, uma coisa assim. Que ela dizia que ela ia para trabalhar. E eu lembro que a única coisa que eu falei foi na fila do almoço que eu disse, com licença. Só. Só isso que eu falei, esses 2 dias e a noite que eu fiquei lá. Que a gente vai na sexta e volta no domingo. E
havia as palestras, e eu achei assim tudo diferente, tudo novo para mim, mas algo assim havia ali dentro que me interessou, que era ver aquelas pessoas falando da palavra de Deus, e eu achei algo diferente na vida daquelas pessoas que estavam lá na frente pregando. E olha só, veio no meu pensamento assim, um dia eu vou estar aí pregando também. E eu ainda não tinha nem aceito Jesus, nada, assim, não tinha feito, não tinha nem terminado a palestra, né? Eu já vinha no meu pensamento assim, que eu achava tão lindo elas pregando a palavra, a pregação que elas faziam, aquele semblante dela era tão lindo. E eu falava, meu Deus, eu quero ser assim também. Tá. E aí, quando foi no domingo, ele foi aquele, já no final, assim, a última palestra, né, que é sobre o Espírito Santo, e teve aquele processo de libertação, como quem já foi já sabe como é que funciona. E ali eu fazia tudo que me mandavam, tudo que vinha assim para fazer, eu fazia. Mesmo na minha doce ignorância, mas eu fazia. Do meu jeito, eu fazia, pedindo perdão das coisas. Tinha coisa que. Eu lembro até que no PNL, né, que a primeira administração, teve algo assim de perdão, que a gente tinha que ficar ali, a gente e Deus, e muita coisa eu não entendia, mas ali eu pedi perdão de muita coisa que veio na minha mente naquele momento. E teve até alguma coisa que eu terminei, e aí depois eu lembrei e voltei de novo e pedi perdão de novo, e aquela coisa me limpando mesmo, sem entender até realmente o que aconteceria, o que era aquilo. E eu, é, voltando para a palestra, e aí assistindo tudo, quando foi no domingo, na, na hora da pregação sobre o Espírito Santo, que é a última palestra, e ela pergunta, foi quando faz o apelo, né? Que ela pergunta se alguém que não conhecia Jesus, não tinha aceito, queria aceitar. E eu fui a primeira a levantar, acho que não foi nem eu que levantei, foi Deus que me levantou, porque eu não entendia nada, assim, eu não estava entendendo nada, eu nunca tinha participado. E eu levantei, eu fui, recebi a oração, todo aquele processo, e depois, né, aí a gente voltava, sentava de novo, e aí começava de novo o momento de oração, e aí todo mundo levantava, fazia aquela roda ali de pessoas que ia ser ministrada por aquelas mulheres que estavam lá ministrando. E aí, quando ela colocou a mão na minha cabeça, que ela começou a ministrar em mim, eu caí. Eu não consegui ficar em pé, eu caí. Só que eu caí consciente, eu caía, só que eu não conseguia levantar. E eu fiquei lá, parada, eu fiquei lá caída, e me cobriram, se eu não me engano, porque eu estava de saia, me cobriram. E, e aí, nesse momento, eu tive uma visão. Eu nem entendia nada, mas eu tive uma visão. Foi a primeira visão que Deus me deu naquele momento. Foi como eu tivesse em cima de um monte de areia, se eu estivesse numa praia, com o sol bem grande, brilhando em mim. Era um sol, era uma coisa assim que na minha mente eu não entendia o que eu estava, mas eu não queria abrir o olho, porque era uma coisa gostosa que estava acontecendo comigo ali, mas eu não entendia o que era aquilo. E aquele brilho tão grande, aquela luz tão grande em cima de mim, que eu me imaginava fora que era do oratório ali. Ele era uma tenda ali, mais ou menos, né, coberto, era aberto aos lados, mas assim, era fechado, assim, era coberto, tinha cobertura, não era para mim estar vendo aquele sol. Mas para mim, aí depois veio uma assim na minha mente, será que eles me colocaram aqui fora, na areia? Mas eu fiquei lá naquele momento, eu não fiquei quietinha ali, só recebendo aquela luz em mim, era essa visão que eu estava tendo, e até que outras pessoas lá caindo uma por cima da outra, aquela coisa toda, e aí até ela, aí veio alguém que me levantou, tocou em mim, me levantou, aí eu voltei, e aí eu percebi que onde eu estava, eu não estava lá onde na minha imaginação eu estava, com aquela luz em mim. E foi algo assim sobrenatural, assim, naquele momento eu vi assim que Deus estava me limpando assim, me lavando, me tirando assim toda aquela sujeira que eu tinha já a ter pedido perdão no início da primeira ministração. E eu
voltei para lá, mas já diferente, com algo diferente em mim. Vendo aquelas pessoas assim, falando em língua estranha, me veio também o desejo de um dia estar que nem aquela pessoa. Achei tão lindo ela falando língua estranha. Eu falei tão lindo aquele mover de Deus ali que estava naquela sala, as pessoas que estavam brigadas com os maridos, que os maridos estavam lá e prepararam um momento assim de casais e o marido checava assim. Era tão lindo aquele momento assim. E eu imaginei, poxa, nem para o meu estar aqui. Mas eu ficava sempre assim, mas um dia ele vai estar, um dia vai ser eu e ele. E, e aquilo foi muito lindo aos meus olhos. E assim, não dá nem vontade de sair mais de lá, porque a gente vê, pô, voltar agora, chegou a hora de voltar, meu Deus, já dá uma tristeza. Ai, como a gente quer morar aqui, né? Como a gente vê que os discípulos falaram para Jesus, Jesus, bora continuar aqui, porque aqui o brilho de Deus está muito grande. Vamos fazer uma tenda aqui para vocês, nós vamos ficar contigo. Mas a gente tem que sair porque a gente tem que enfrentar o mundão lá fora, porque lá o bom é estar lá, mas depois que a gente sai é que a gente vai ver se realmente o que a gente recebeu nesse momento. E com isso a gente veio embora. E quando eu cheguei na igreja, assim, aquela coisa de contar, de subir no altar e de falar o que Deus tinha falado, feito na minha vida, e o meu esposo estava lá me esperando, né? Que era, não era bem perto de casa, era longe, a igreja dessa irmã. Era lá que o ônibus ia deixar a gente. Eu falei para ele me ir lá pegar, que ela falou, né? Olha, manda ele ir, para ele te pegar lá e tal. Ela me contou como é que era o processo. E eu falei para ele, e ele falou que não ia. E quando eu cheguei lá, ele estava lá. Estava ele e os meninos eram pequenos. E ele foi. Aí, só que quando eu desci do ônibus, eu percebi que ele tinha bebido, que ele estava cheirando a bebida. Aí, sabe assim, me entristeceu meu coração, mas eu não queria sair de lá. E ele falou assim: vamos. Aí eu falei assim: não, mas eu tenho que participar do culto, porque aí eu vou contar o que Deus fez lá. Ele falou: ah, então eu vou embora. Aí pegou a minha mala e foi embora. E levou um filho e ficou o outro comigo. Levou o mais velho e ficou o mais novo. E ali aí eu contei, eu estava tão ansiosa para esperar aquele momento de contar as maravilhas de Deus lá que Jesus estava fazendo na minha vida. Acho que dali eu já comecei a aprender o transbordo, que foi contar, que foi contar, Deus já estava planejando meu futuro e para contar aquilo que Deus tinha feito e eu contei e eu lembro que uma coisa que eu falei isso aí, a minha vontade é que um dia, é um sonho de um dia pregar no encontro com Deus. Foi um sonho que eu tive, assim, naquele momento, e eu falei para eles, e todo mundo, glória a Deus, e por eu ter aceito Jesus naquele momento, né? E todo mundo foi lá e me abraçou, e bem-vindo e tal. E aí volta para casa, e vê que chega em casa, o marido tá assim mesmo, tinha bebido, e eu fiquei assim, caraca. Eu estava naquela alegria tão grande por dentro, que eu sabia que havia havido uma transformação na minha vida. Eu não ia mais ser aquela pessoa que eu era. Eu não tinha mais como, assim, para mim não tinha mais como voltar. Foi algo assim que apagou de eu ser o que eu era. Mas, assim, aí uma frase que ele falou: ah, agora tu vai ser crente? Eu só vou te falar uma coisa. Vê se tu não fica igual essa mulher fedorenta, ele falou. Porque para ele, a mulher que era crente, ela não se arrumava, ela andava com aquela roupona, só vivia suada, fedorenta. Aí eu falei assim: não, eu vou ser quem eu sou. Eu acredito que o que mudou foi que eu não vou mais fazer o que eu fazia. Eu vou ser uma nova criatura, como eu aprendi. E ele falou assim: tudo bem, mas não, também não. E foi uma luta na minha casa, uma luta, porque isso é bíblico, né? Que as pessoas se levantam. O meu filho mais velho, às vezes eu colocava, eu queria louvar, eu estava assim naquele primeiro amor, eu estava assim mesmo radiante por Jesus, estava assim mesmo querendo só Jesus, queria até morar na igreja, mas não podia. Eu tinha que enfrentar a vida aqui fora. E eu ligava a televisão, louvor, meu filho ia lá e desligava. E ligava na minha cara, mas eu tinha que ficar calada. Eu nem tinha essas instruções todas, porque eu não fui discipulada. Ninguém me discipulou,
Ninguém me falou assim, ah, olha, agora vai prosseguir isso aqui. Não, ela tentou, essa moça ainda ficou lá, né, ela tentou, só que toda vez que ela tentava me chamar para falar da Bíblia, ele chegava lá perto de mim. E aí ela saía para não causar nada assim de coisa. Mas era incrível, como antes, na hora do almoço, ele ia deitar, ia descansar, e depois ele não ficava mais. Quando dava o intervalo do almoço, que eu queria falar com ela, que eu queria aprender mais, ele chegava perto de mim. E aí ela ia sair. Mas foi uma luta muito grande, né? A situação em casa como ficou, e eu queria ir para a igreja, não queria, ele não queria ir. Eu também, assim, não gostava, me sentia muito sozinha indo, mas todas as vezes que eu ia para a igreja sozinha, eu falava assim para Deus: hoje eu estou indo só, mas um dia a minha família vai estar lá. E o meu esposo vai vir primeiro, Senhor. E eu sempre falava isso. E realmente foi um processo difícil, porque veio os levantes, claro. O meu filho mais velho sempre, assim, no início foi muito contra aquilo. Ah, agora a senhora, ele dizia assim, ah, eu não gosto da senhora agora não, porque eu gostava quando a senhora chegava antes, reclamando, brigando com alguma coisa que a gente não fazia. Agora a senhora nem fala mais, não chama atenção, não vejo a senhora brigando, o papai bebe, quando ele chega, a senhora está com a comida pronta na mesa para ele, está agradando ele. Mãe, eu não estou gostando da senhora desse jeito, não. Aí eu falei, meu filho, mas um dia tu vai entender. Tu não entende agora, mas tu vai entender, porque eu creio. Eu creio que um dia vocês também estarão vivendo o que eu estou vivendo hoje, esse amor que só Deus pode nos dar. Mas eu nem podia falar muito de Deus, porque ninguém entendia lá muito, né? Aí, mas a gente foi criado na igreja católica, e aí eles ainda continuaram indo, mas eu não ia mais. Na verdade, eu só ia antes para buscar eles lá. Não era assídua, não. E com isso Deus foi transformando a minha casa. Deus foi, porque todas as vezes que eu aprendi, que eu morava numa casa que só era, entrou na sala, já estava no quarto, na cozinha, só era um compartimento. Era uma vida tão difícil, tão cruel, que parecia que a gente trabalhava tanto, eu não ganhava mal, mas o dinheiro não dava, não dava. E aí eu comecei algumas vezes assim indo para a igreja, também não fiquei tão assídua, né? Mesmo que eu queria, mas não, por causa dele, para não brigar, para não coisar, eu me mantinha ali firme. E a primeira coisa que eu disse que eu queria que ele parasse de beber para o Senhor, que ele não bebesse mais. E eu, na minha inocência, eu falava assim, quando ele for beber, coloca amargura na boca dele para ele vomitar e ele não querer mais. E tira o cheiro, Senhor. Quando ele chegar, se ele não parar, mas que tira o cheiro, eu não quero mais sentir esse cheiro. E foi o primeiro milagre que eu vi de Jesus na minha vida, foi que ele bebeu e ele chegou e eu não senti mais o cheiro. Eu cheirei nele para ver se realmente era aquilo que ele tinha, mas eu sabia que ele tinha bebido. E aí parecia que ele já bebia para me afrontar. E aí, quando foi um dia, ele chegou dizendo que ele nunca mais ia beber, porque ele foi beber e aquilo deu um enjoo nele tão grande. E foi uma decisão assim que ele disse que na hora ele tomou. Nunca mais eu vou colocar essa coisa, essa amargura na minha boca. E eu fiquei calada, eu não falei nada. E realmente ele não bebeu mais a partir daí, nunca mais. Um dia chamavam ele, né, para, às vezes, assim, o pessoal da fábrica, vamos em tal lugar e tal. E eu ficava pensando, meu Deus, não deixa ele beber, não deixa. E aí ele ia, mas quando ele chegava ele estava bom, assim, falava, não, eu tomei o refrigerante, fiquei lá conversando e tal, depois eu vim embora. Então, foi algo assim, primeiro. E o segundo, logo que Deus fez em seguida, foi que eu disse que eu não queria que ele morar mais naquele lugar. Se ele tinha me chamado, se ele tivesse algo em mim, eu queria que ele mudasse a minha vida. E eu queria que uma casa nova, e eu disse, eu quero um quarto novo para me orar. Eu quero um lugar, um espaço para te orar. Porque eu ia orar lá no banheiro, escondido, não tinha nem piso ainda, não tinha nem cerâmica, nada. Era, era piso assim, que estava sendo feito ainda. E eu ajoelhava lá, assim, mesmo doía o joelho, mas era algo assim tão bom aquele momento, mas eu não podia expressar o meu
pentecostal, né? Que a gente aprende. Mas foi algo assim muito transformador, de muita luta, mas que um dia ele chegou e disse que queria ir para a igreja comigo. E nesse dia eu fiquei maravilhado. Viu uma chuva tão forte, mas eu comecei a chamar ele para orar. No dia que ele falou isso, eu comecei a chamar ele para orar em casa, e ele não sabia orar, e eu falava, ele repetia. Eu falava, ele repetia. Eu também não sabia muito, mas ele que vinha na minha, eu falava, ele repetia. Quando foi um dia, ele disse: Tu quer aceitar Jesus? Ele falou: Eu quero. E eu falei: Eu não sei bem orar, não, para aceitar Jesus, mas só de tu falar, eu creio que Deus já recebeu. Aí nós temos que ir para a igreja, para chegar lá, o pastor fazer todo esse processo. Tu vai comigo? Eu vou. Não, eu vou. E a partir daí ele foi, e a partir daí ele recebeu a oração, e para a glória de Deus, né? Deus realmente tratou dele, e, e ele se tornou firme na igreja, para a glória de Deus. Era uma pessoa que andava comigo, sempre ele ia, mas ele ia se eu fosse, assim, em algum lugar. Era como se eu estivesse na frente, por Deus ter me escolhido primeiro. Era como se tudo o que acontecesse na igreja era eu estar na frente. Se eu tivesse, ele estava também. Todo domingo ele perguntava: Hoje tem que ir para a igreja? Eu falei: Com certeza, né, meu irmão? Aí tinha vez que ele dizia assim: Mas hoje é dia de ir para a igreja? Eu falei: Bom, se tu não quiser, fica, porque a salvação é individual. Aprende, eu não vou poder levar ninguém. E aí quando eu vi, ele já estava arrumado, e era o primeiro a estar na frente. Às vezes até ele se aborrecia, que ele mandava eu me arrumar às 5 horas da tarde, e o culto começava às 18h30. E ele já deixava 10 minutos para ele se arrumar, e às vezes eu me atrasava. E ele falava: tem que chegar cedo, tem que chegar cedo. Mas foi muito lindo esse momento. E essa luz que eu recebi na minha vida foi algo assim transformador. E eu tinha esquecido disso aí. Quando foi um dia naquela novela do Josué, eu vi quando a esposa dele, né, ela foi curada e veio aquela luz sobre ela. E eu lembrei daquele momento que ela foi curada naquele momento. E outros, depois que eu fui ver outros filmes assim que quando Deus cura, assim que eles mostram no filme, vem aquela luz, ele coloca aquela luz assim que brilha assim na pessoa, no corpo todinho, cobre a pessoa assim daquela luz. E ali a pessoa se levanta, que é curada, é liberta, ressuscita. E eu falei: caraca, foi isso que eu vi naquele momento. Foi essa visão que eu tive naquele primeiro dia, que eu não entendia nada ali, e realmente através do processo que Deus fez, do novo nascimento, me chamaram para ser batizada, eu não entendia também, só disseram: pega a tua roupa, que hoje é dia de batismo e tu vai ser batizado. Eu não sabia de nada. Mas é para ir, a gente vai. E eu fui, também sem entender nada, mas depois, né, até mesmo no Silk, que eu fiz da pastora Tânia, que eu entendia já, eu tinha vontade de chegar a esse momento, mas ainda não tinha chegado assim, um momento que realmente eu sentisse assim de ser batizado novamente, já com consciência, consciente, e eu fiz esse batismo através do círculo da pastora Tânia Teresa. E foi muito lindo, foi muito assim, muito mesmo, muito, é um momento mesmo de nascimento, de renascimento, que Jesus ele ensina aqui, que nós precisamos nascer da água e do Espírito. Mesmo eu já tendo sido batizada no Espírito Santo, que foi uma luta também, mas era um desejo no meu coração, porque eu queria aquilo para a minha vida, mas eu achava tão lindo orar em língua estranha. Eu achava tão lindo, parecia que aquele pessoal era tão santo, que um dia eu também eu queria ser santo, como eles eram santos. Mas foi algo assim que, depois de tanta busca, muita gente diz assim, às vezes eu imitava, eu falava assim, e falaram para mim assim: olha, não fica imitando não, porque senão o diabo se aproveita e tu vai ficar endemoniada. Eu falei: caraca, então não vou falar, eu não tenho que falar Jesus, então eu vou deixar. E eu parei de ficar imitando as pessoas falarem. E um dia também, num encontro com Deus, que eu fui, aí ali Deus me pegou. Aí foi algo assim sobrenatural assim para mim, que eu acho que pensei até que eu não estava mais na Terra, mas foi muito lindo, assim, mesmo o meu batismo com o Espírito Santo, essa experiência que eu tenho vivido, e eu vejo a misericórdia, a graça de Deus na minha vida, só Ele mesmo, só Ele para fazer tudo o que Ele tem feito. Não existe mais outro lugar a não ser na presença de Deus.
Então, é o verdadeiro nascimento, eu creio que foi esse. E realmente eu não morro mais, porque eu já morri, e já hoje eu já estou já esperando a volta de Jesus, para que realmente ele leve, ele me leve para estar lá com ele. E realmente o meu marido, a única coisa que ele falava para mim, que ele agradecia muito a Deus por eu não ter desistido dele, porque realmente o que ele falava para mim era para chutar o pau da barraca e dizer, quer ficar, fica, mas eu não fico. Mas ele fala, né? Ele deu o testemunho dele, inclusive, uma semana antes dele morrer, que ele pregou na igreja, e no dia da morte dele era o dia dele levar a palavra, mas ele já levou lá no céu, para a glória de Deus. Então, era isso o meu transbordo de hoje, né? Eu quero agradecer por vocês terem me ouvido e que realmente eu convido vocês. É lindo esse momento, é muito lindo, é muito libertador, até mesmo para a gente, para nós, assim, esse novo nascimento que Jesus disse que nós temos que ter. Nós temos que glorificar o nome dele através do que ele fez em nossas vidas. E é isso, meus irmãos. Obrigada aí pela oportunidade. Amém? Uou! Amém! Obrigada, Zita Guimarães, nossa boneca de porcelana. Quem pode se alegrar, ei, com a história de vida, do nascimento, do renascimento de Zita Guimarães. Eu não sei se você prestou atenção aqui no começo, ela falou que estava com um transbordo, e ontem à noite o Senhor deu uma palavra para ela, e ela trouxe à memória aquilo que traz esperança na vida dela. Ei, você pode fazer isso também nessa manhã. Trazer à memória aquilo que te traz esperança. Ei, você pode vir contar aqui seu novo nascimento, como foi lindo ouvir tudo isso. Uma hora eu estava rindo, uma hora eu estava chorando, uma hora eu estava louvando, eu estava agradecendo, eu estava tensa, estava querendo saber o final da história. É lindo ouvir a história que Jesus escreve sobre nós, não é? Eu convido você a estar contando isso aqui também. Zita, obrigada. Obrigada, porque hoje o Senhor me encheu mais um pouquinho de esperança e tenho certeza que encheu os meus irmãos também. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Paizinho amado, Pai querido, Senhor, queremos te dar graça, Pai. Queremos te agradecer por essa manhã tão maravilhosa. Por essa manhã, Senhor, do Senhor fazer a nossa irmã relembrar de quando ela nasceu de novo e trazer com tanta clareza, com tanta alegria, como foi bom, como é bom te servir. Obrigada, Jesus, porque tu tem sido um Deus de presença na vida dela e ela tem passado isso. Hoje eu vejo Cristo em Zita, Senhor, e te agradeço a todo momento por isso. Obrigado por ela estar na sala. Senhor, firma essa mulher, os passos dela. Não permita que ela fique sozinha, nem sequer um minuto, porque o Senhor é o Deus da vida dela. Obrigada, Senhor. Senhor, toma essa família do transbordo. Traga o entendimento, o como é bom transbordar. Que eles possam, Senhor, dia após dia, sentir o desejo de contar as tuas maravilhas. É o que eu te peço nessa manhã de transbordo sem fim, dessa terça-feira. Em nome de Jesus, amém. Beijo no seu coração, daqui a pouco vai estar gravada para você poder enviar. Ei, não guarde só para você. Envie esse transbordo, porque quantas pessoas pensam como Raimundo pensava, dizia, tem, vai ficar fedorenta. Ei, não, Isita mostrou que não. Envie esse transbordo para ajudar um irmão. Beijo no seu coração, nos encontramos amanhã na quarta estratégia, também com Zita Guimarães. Convido você aqui. Beijo no seu coração.